Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 7, quarta-feira, na oitava da Páscoa, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Vamos agora ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isto, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham conhecido Jesus
reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão querido, minha irmã querida, acabamos de ouvir o Santo Evangelho, o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor ouviu, acolheu, ensinou, caminhou ao lado, repartiu o pão com os discípulos que abandonavam Jerusalém e voltavam para Emaús, entristecidos e abatidos pela crucificação de Jesus. Esse é também um itinerário pedagógico para a nossa fé. O Senhor está sempre disposto a encontrar espaço em nossa vida para estar ao nosso lado e fazer-nos experimentar a sua presença. Isto é muito importante. Há uma bela canção que diz assim: depende de nós, depende de nós, depende de nós. Cristo Jesus ressuscitado está sempre presente na nossa vida. Cristo ressuscitado está sempre nos alimentando pela palavra. Por isso a importância de nós meditarmos a palavra. Cristo Jesus se faz presente na Eucaristia. Por isso a importância de nós comungarmos o corpo e sangue de Jesus. Cristo Jesus se faz presente na igreja. Cristo Jesus se faz presente nas pessoas. Cristo Jesus se faz presente na nossa família. É preciso que nosso coração esteja aberto para acolhermos Jesus. E acolhendo Jesus, sentamos a paz, sentamos a esperança, a coragem. Meu irmão, minha irmã, nem tudo está perdido. Temos muita graça de Deus na nossa vida. A partir deste Evangelho, abra o seu coração e deixe que Jesus ressuscitado tome conta da sua vida. Diante de vossos problemas, diante de vossos medos, diante de vossas dificuldades, confia em Jesus. Com Ele e por Ele terás força de vencer e superar tudo. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia.